Eu gosto muito de lembrar daquilo que o salmista diz, que quando o povo de Deus está reunido, é a multidão em festa. Hoje é noite de festa, porque o povo de Deus está reunido e esta é a tônica, é o tema desta noite, festa no céu. Por isso eu convido você a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo. Como eu disse há pouco, o título da mensagem de hoje é Festa no Céu. Festa no Céu. E vale a pena eu e você refletirmos. Quais têm sido os nossos motivos de celebrar, de festejar? Quais têm sido os seus motivos de se alegrar na presença do Senhor? Quando alguém que está ao seu lado experimenta uma vitória, uma conquista, eu e você temos nos alegrado com essa pessoa, ou muitas vezes nós temos sido obstáculos, nós temos criticado, nós temos zombado, ou nós temos celebrado com aqueles que conquistam. Nós vimos aqui 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. Lemos aqui a parábola da dracma perdida, uma moeda que se perdeu. E vimos aqui uma terceira parábola que, a meu ver, deveria ter como título a parábola do Pai amoroso, do Pai misericordioso, do Pai perdoador. Mas de forma convencional, nós a conhecemos como a parábola do Filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas têm uma proporção. Nós temos aqui um pastor que ele tem 100 ovelhas, mas no aprisco ele percebe a ausência de uma delas, e ele deixa as 99 e vai em busca daquela que havia se desgarrado do rebanho. Nós vemos aqui uma proporção de 100 por 1, mas na sequência nós vemos uma mulher que tem 10 moedas, 10 dracmas, e ela perde uma delas, uma proporção de 10%. Mas ela vai atrás até que ela encontra essa moeda. E nós vemos a história de um pai amoroso, perdoador, que tem 2 filhos, e ambos, de uma forma ou de outra, estão perdidos. Um sai da casa do pai e vai para a terra estrangeira e se perde por lá. E outro, dentro da casa do pai, não consegue desfrutar daquilo que o pai o proporciona. Ou seja, ambos não estavam com bom relacionamento com o pai. E aqui nós vemos, já no início, nos primeiros versículos, o propósito de Lucas ao relatar esse texto. Porque ele inicia dizendo que aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores. Homens, todos os publicanos, mas também pecadores. Todos. E eles estavam ali. E eles queriam ouvir Jesus. O texto diz que eles se aproximavam para ouvir Jesus. Porque Jesus, ele sempre tem palavras de vida eterna, palavras de transformação. Mas diz o texto ali que murmuravam alguns fariseus e escribas. Gente que se acha mais espiritual do que os demais. Ali estavam então os fariseus, que se achavam muito bons. Eles gostavam de orar em praça pública, não que haja mal algum em orar em praça pública, pelo contrário, que nós possamos orar cada vez mais. Mas a motivação do coração deles não era ter um relacionamento com Deus, era ser visto por todos os homens. Nossa, como ele ora bonito. Olha as palavras que ele ora. Esse aqui, olha, de tanto que a gente vê que ele está orando, ele realmente é mais espiritual.
Eles gostavam de entregar o dízimo, ótimo, mas tocavam trombeta. Senhor, tenha misericórdia desse gentio que não age como nós agimos, que não entrega o dízimo. Lembra que Jesus os exortou, ele diz: vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês têm negligenciado os princípios mais importantes. Vocês não são misericordiosos. Vocês não querem justiça. E aqui, veja bem que eles questionam e criticam não os publicanos e pecadores. Eles criticam a Jesus. A questão deles era com Jesus, para expor, para desautorizar, para mostrar que ele não era Messias. Mas Jesus, sempre em sua sabedoria, ele se sai com os fariseus. Os publicanos, de fato, eram pessoas que oprimiam o povo. Eles agiam extorquindo, agindo de negociações ilícitas, e eles não eram vistos com bons olhos, principalmente pelos judeus. Só que como os judeus não procuravam conquistar o coração deles, a visão deles também é que Deus não os aceitaria. Porque afinal de contas eles não eram tão perfeitos como os fariseus, eles passavam aquela imagem. E os publicanos, eles pensavam então que Deus só aceitaria uma pessoa muito perfeita, muito cumpridora dos ritos da religião. Eles achavam que eles eram rejeitados por Deus. E então, eles não queriam muito convívio com os fariseus, com os escribas, porque o jeito que eles lidavam os afastava. E eles não queriam aquela fé, porque eles não tinham compaixão, não tinham misericórdia, não tinham amor. E aqui, eles queriam criticar a Jesus. Mas Jesus, em sua sabedoria, ele usa essas 3 parábolas para aplicar a lição da importância que tem uma vida. Essas 3 parábolas, elas falam do comprometimento de Deus o Pai, que de uma forma incansável, ele vem em busca do perdido, daquele que se sente no fundo do poço, daquele que não encontra na vida mais perspectiva, que está cansado e abatido, sem direção. Ele fala de um Deus misericordioso, que não leva em conta a vida pregressa, está pronto para mudar a história e a realidade de todo aquele que responde a essa busca, a esse chamado. E aqui nós temos então a parábola da ovelha perdida. E aqui nós vemos 2 tipos de festa. Se você observar, diz assim no versículo 5, quando o pastor encontra a ovelha, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria, de festa, e indo para casa ele faz festa. Ele convida os amigos, ele reúne os amigos, os vizinhos, e ele diz: alegrai-vos comigo, eu encontrei a minha ovelha. Festa na terra. Mas olha ali no versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Festa no céu. Nós vamos olhando para essas parábolas, vamos lendo esse texto, e vemos festa na terra, festa no céu. Na segunda parábola, versículo 9 diz: e tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, vamos fazer festa, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei
a dracma que havia perdido. Festa na terra. Versículo 10: e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Festa no céu. Irmãos e irmãs, a conversão é caracterizada por arrependimento e fé. E na terceira parábola, nós vemos de novo o pai celebrando o retorno do filho. E ele diz: esse meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. E nós podemos nos lembrar lá de Efésios capítulo 2, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz que todos nós, antes de experimentarmos a salvação, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos chamou para experimentar essa festa aqui na terra, mas a esperança da vida eterna, quando nós participaremos da festa no céu, as bodas do Cordeiro. Nós vemos aqui então tantas verdades. Verdades de festa o tempo todo. Hoje de manhã, o pastor Leonardo pregou os 2 primeiros pontos dessa mensagem. E eu vou pregar o 3º ponto, e talvez eu tome um pouquinho mais de tempo, visto que ele pregou 2 pontos, mas eu vou pregar um, e talvez eu tome um pouquinho mais de tempo que ele. Mas ele ministrou aqui 2 verdades. A primeira verdade foi que essa festa é por ter valido a pena. E ele citou hoje na exposição da mensagem, Isaías capítulo de número 53, versículo 11, quando ele fala do servo sofredor, apontando para o Messias que haveria de vir, Jesus Cristo, e diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele vai ficar satisfeito. 700 anos antes de Jesus vir, Isaías é tomado pelo Espírito para profetizar, e Jesus vem, e nele cumpre esta verdade. Com que finalidade? Levar sobre si o perdão dos nossos pecados. Hoje de manhã o pastor Leonardo dizia que quando Jesus ele enfrentou a cruz, não é para receber elogios, não é para ser a personagem mais marcante da história. Houve uma motivação genuína no coração dele, levar sobre si uma sentença que era minha, uma sentença que era sua. Jesus, ele se entregou naquela cruz, para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai, porque nós éramos, por natureza, inimigos da ira de Deus. No segundo ponto, ele falou sobre a festa do perdão, e não da perfeição. E aqui nós podemos ver que os fariseus, eles não tinham um coração perdoador. Eles exigiam perfeição, que eles mesmos sabiam que nos bastidores, eles não eram tão perfeitos assim. Irmãos e irmãs, eu e você não temos que viver de máscaras. Há pessoas que vivem de teatro. Daqui um dia, literalmente, nós vamos deixar essas máscaras, porque ela não faz parte da nossa vida. O cristão, ele tem que ter uma vida transparente. Transparente. E se eu e você formos desse tipo, que exigimos perfeição, nem nós devemos estar aqui, nós não vamos ganhar ninguém. Porque a gente vai querer só ter perto de nós pessoas perfeitas. Jesus não veio para os sãos. Ele veio buscar pecadores e chamá-los ao arrependimento. E a terceira verdade que eu vou compartilhar com você aqui agora é a festa da comunhão. Sabe, irmãos e irmãs, todas as 3 parábolas terminaram em festa. E muitas vezes eu e você temos dificuldade de celebrar. Semana passada eu citei aqui um autor de um livro,
pastor Osni já citou várias vezes ele aqui também, Tony Campolo, que ele diz: a igreja é uma festa. Nós devemos viver em festa porque nós fomos resgatados. O nosso destino era o inferno, a punição eterna. Nós estávamos no lamaçal do pecado, mas o Senhor nos resgatou. E mesmo que Ele não nos dê mais nada, só de nós sabermos que se nós fecharmos os olhos aqui, nós estaremos com Cristo na eternidade. Isso seria motivo de, pelo resto dos nossos dias, nós vivermos só para a glória dEle, em festa, em júbilo, em celebração. E é nele que nós nos alegramos sempre. Mas pensa, se haveria sentido, se haveria graça, se diante das nossas conquistas nós não tivéssemos com quem celebrar, com quem compartilhar. Que sentido haveria? Irmãos e irmãs, esse momento que nós estamos vivendo vai contra a nossa natureza, porque nós gostamos de relacionamento. Deus nos fez seres relacionais, para nos relacionar com Ele, para nos relacionar em família, para nos relacionar com amigos e irmãos na família da fé. E quando isso não acontece, nós sentimos um vazio existencial, que é exatamente do tamanho desse relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento em família, relacionamento com o próximo. Mas aquele que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, ele pode experimentar relacionamento. E eu quero focar com você nessa parábola do filho ou do pai misericordioso, amoroso, perdoador. Pensando na atitude desses filhos para com esse pai. Como eu disse no início da exposição, nós temos parábolas que apontam para a busca de Deus em relacionar com os seus filhos, com o ser humano. É assim que nós temos que refletir nessa parábola. Sabe que na parábola das ovelhas, ele reúne os amigos para celebrar. Da dracma, as vizinhas e as amigas. E aqui o pai chama os seus servos. E eu acho que também ele chama os amigos. Sabe por quê? Porque o filho mais velho, quando ele fala assim: olha, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Então eu imagino que os amigos do filho mais novo, os amigos do pai, estavam ali celebrando. Mas ele não estava celebrando. O filho mais velho, ele estava perdido, como eu disse há pouco, dentro da casa do pai. O filho mais novo, ele estava perdido em terra estrangeira. O filho mais novo, ele é símbolo aqui dos publicanos e pecadores. Gastou os seus bens dissolutamente, viveu de forma desregrada. O filho mais velho é símbolo dos fariseus. Ele representa os religiosos, mas que é simplesmente religioso. Não é um convertido genuinamente, que tem relacionamento com o Pai, simplesmente por quem Ele é. O filho mais novo, ele tinha total comunhão com o Pai. Ele estava dentro da casa do Pai. E talvez fosse hoje, usariam a seguinte expressão: ele era feliz e não sabia. Porque dentro da casa do Pai ele tinha tudo. Ele tinha provisão, tinha a presença dos seus familiares, tinha alimento. O pai tinha posses, tanto que ele pediu a sua herança antecipada. Então, dentro da casa do Pai, ele tinha provisão. Mas dentro da casa do Pai, ele estava descontente. Há muita gente assim, descontente. Nada satisfaz, nada supre. Está sempre murmurando e reclamando. Irmãos e irmãs, preste atenção. Nós somos discípulos. Discípulos
servem a Deus. Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas estão olhando para a igreja como consumidores. Se essa igreja não oferece o que eu quero comprar, porque afinal de contas eu pago o meu dízimo. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Eu mudo de igreja. Ah, não, eu não fui bem atendido. Essa é uma visão de consumidores. Discípulos servem. Às vezes diante de oposição, de crítica, porque só vai ser criticado quem faz mesmo. Mas a gente olha para o Senhor, a intenção do coração não é agradar ao próximo, é agradar ao Senhor. Essa é a maior motivação. São pessoas que o centro da adoração é a vida delas, não é Deus. Não gostei do louvor hoje, nem da pregação. Ah, lá no Ministério Infantil, olha, não estão cuidando muito bem. E muitas vezes é só murmuração. Eu entendo que nós como igreja, nós temos que ser visionários. Nós temos que procurar atender as crianças, os adolescentes, mas não traga só o problema não, traga a solução. Porque pessoas, muitas vezes são felizes e não sabem, porque estão descontentes com aquilo que é colocado à sua disposição. A Bíblia diz que nós temos que ter contentamento. Ela diz que aqueles que querem ficar ricos caem em grandes ciladas, porque não estão satisfeitos com aquilo que Deus dá, e daí entram em endividamento para impressionar as pessoas que estão do seu lado com algo que não vai ser pago por eles. O complicado ou a complicada vamos ser nós mesmos. O filho mais novo, ele não estava satisfeito na casa do pai. Ele era feliz e não sabia. Mas aí o pai então fala, já que você quer, eu te dou a herança. 1/3, porque o mais velho, ele tinha direito à porção dobrada. E ele recebe a herança. E o que ele faz? Ele deixa a comunhão com o pai. Ele deixa de desfrutar essa comunhão. Ele tinha comunhão, mas estava descontente. E aí ele vai buscar um outro tipo de comunhão. Ele pega amigos aí fora. Mas nós sabemos que muita gente interesseira só faz amizade quando tem dinheiro. E aí, aqui está uma atitude de rebeldia. Gente que não se submete a esperar o tempo de Deus, o tempo adequado. Ele pede herança antes do pai morrer. O natural é receber herança pós-morte do pai. Mas ele pede antes. Atitude de rebeldia. E a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Às vezes a gente critica tantos feiticeiros, né? Olha aqui o farisaísmo. Mas às vezes agimos de forma muito semelhante. Ele foi rebelde e saiu. E sabe qual foi o fim dele? Terminou lá no chiqueiro. Cuidado. Quem anda com porco pode acabar dormindo na pocilga. E o triste fim daquele que não toma uma posição de arrependimento. Observe aqui que Jesus, em momento algum, ele condenou aqueles que andam retamente. Não, pelo contrário. Nós devemos ter uma vida de santidade. A palavra nos estimula. A questão é que muitos vivem de teatro e não têm arrependimento. A Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não encontrou. Porque arrependimento é mudança de atitude. É obediência se adequando aos princípios da palavra. Mas tem gente que quer que a palavra se adeque à sua vida. E muitas vezes nós usamos, ou vemos pessoas usar texto fora de contexto. Então, esse filho, ele vai parar em chiqueiro.
A pessoa, quando ela se distancia do relacionamento com o pai, ela perde os limites. Está totalmente depravado. E aí chega as piores consequências. Esse moço terminou lá no chiqueiro. Diz o texto que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, uma frutinha que eles comiam, mas eu li que essa fruta é tóxica para o ser humano, possivelmente por isso que ele não comeu. Mas para um judeu, cuidar de porco é o fim do mundo, é o fundo do poço. Sabe, quando eu penso em esses exemplos da palavra de Deus, eu me lembro de Sansão. Sansão foi chamado para ser o libertador do povo de Israel, o homem mais proeminente, a maior força que alguém poderia ter. Mas Sansão, ele fugiu daquilo que Deus planejou para a vida dele. E o fim dele foi puxando o moinho lá em Gaza. Por fim, ele comete suicídio, né? Ele vinga ali o que fizeram com ele, mas ele morre também. Irmãos e irmãs, as 3 histórias terminaram em festa. E nesta noite o que o Senhor tem para a nossa vida é festa. Mas é preciso haver arrependimento para haver celebração. O filho mais novo, diz o texto, que ele cai em si. Hoje de manhã o pastor Léo estava dizendo que na raiz da palavra em grego, o sentido é, ele teve uma audiência consigo mesmo. Ele olhou para si. Ele pensou quem ele era. Ele analisou a sua história de vida. E ele pôde perceber, talvez, que na casa do pai há provisão. E ele falou assim, eu vou voltar, eu prefiro ser vou falar, trata como um empregado. Preste atenção. Antes ele chega, dono da razão. Me dá a parte da herança. Eu quero desfrutar. Mas agora, o arrependido ele volta quebrantado. Mesmo que eu seja tratado como servo, é melhor eu estar na casa do Pai. Eu ter relacionamento com o Pai. Ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter como o meu pai. Esse pai deixou as portas abertas, pode ter certeza. Ele sabia que um dia esse filho voltaria. E eu imagino que várias tardes do dia ele olhava para aquela estrada que possivelmente passava à frente daquela propriedade. Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que o meu filho retorna? E naquele dia ele vê de longe, e ele corre, e ele abraça, e ele diz, vamos celebrar, porque o meu filho estava morto, ele reviveu, ele estava perdido, ele foi achado, e tragam depressa a melhor roupa. A melhor roupa era reservada para convidado de honra, gente que era recebida com honra. O meu filho está retornando, eu recebo com honraria. Ele diz, coloquem um anel no dedo dele. Símbolo de autoridade. A autoridade que Cristo deixou sobre a igreja. E que eu e você devemos usar a autoridade. No meu nome, disse Jesus, vocês vão expelir demônios. Vocês falarão novas línguas para poder trabalhar com o trabalho de evangelismo. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Autoridade. Traga a sandália, porque quem anda descalço é escravo. Você é filho. Você é meu filho. Eu e você fomos adotados mediante o sacrifício de Cristo. E quem é adotado de forma legítima tem direito à herança. E nós podemos dizer que há festa no céu para aqueles que foram adotados por Cristo Jesus.
você e eu temos direito à herança. Matem o novilho cevado. Novilho cevado era para as grandes celebrações, festa com pompa e circunstância. Matem o novilho cevado. Ele estava cuidando para o dia que esse filho voltasse. Sabe que isso significa que Deus, Ele tem prazer de trazer você de volta para o convívio dEle, para uma vida de retidão, de obediência, mas também desfrutando das bênçãos dEle para a minha vida, para a sua vida. O filho mais velho, ele vivia ali com o pai, ele nunca saiu. Mas ele falou assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar. Ó a mentalidade de escravo. E o pai fala: filho, tudo que é meu é teu. Se você tivesse pedido novilho, eu teria celebrado com você. Se você quisesse fazer uma festa com os teus amigos, a gente teria feito a festa. É teu. Eu tenho bênçãos para você. Está à sua disposição. É só você pedir. É teu. A palavra de Deus diz que Deus tem bênçãos reservadas nas regiões celestiais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É teu. Ele teve uma atitude que muitos de nós muitas vezes temos. Para ele ficar ali, ele ficou o tempo todo, mas era um peso. Há muitas pessoas que são assim, estão anos frequentando a igreja, mas tudo é um peso, nada está bom, é sempre um peso. Mesmo o pai dizendo: tudo que é meu é teu, ele não estava desfrutando. Esse filho, ele estava dentro da casa do pai, mas ele não percebia o amor do pai. Ele não desfrutava do amor do pai, mesmo sendo um pai amoroso, perdoador, misericordioso. Irmãos e irmãs, eu e você precisamos ter cuidado com esse tipo de cristianismo que é muito legalista, que tudo vê obstáculo. Jesus, ele estava ali com publicanos e pecadores, porque ele via vidas, e aqueles que tinham um encontro com Jesus tinham a sua vida transformada. Eu e você somos chamados para agir como Cristo agiria. Eu e você somos chamados para orar para que a paz de Cristo encontre lugar em cada coração. A figura do pastor, a figura da mulher que vai atrás da dracma, a figura desse pai amoroso, é a figura de um Deus que nos chama nessa noite para um relacionamento de intimidade com Ele, de arrependimento das nossas práticas pecaminosas. Porque quem se acha muito bom não precisa do Evangelho. E às vezes nós nos colocamos numa posição de tanta perfeição, que a pessoa fala: isso não serve para mim, eu não consigo alcançar. Mas quando eu coloco assim: olha, a minha vida foi terrível, eu já tive os meus deslizes, eu também sou um improvável, por misericórdia a graça do Senhor me alcançou. Esse Evangelho, se é suficiente para mim, é para você. Hoje o Pai nos chama para um concerto. É de graça, Ele já pagou o preço. Quem sabe você que está aqui nessa noite precisa dessa reconciliação. Ele continua de braços abertos. Aquele filho mais novo, por certo, ele percebeu. Ele teve a felicidade restaurada por conta do seu relacionamento de volta com o Pai. E hoje o Pai nos chama para ter comunhão com Ele.
mas também comunhão com a sua igreja. Porque não existe pessoa que tem comunhão com Deus que não queira ter comunhão com a igreja de Cristo. Quem tem comunhão com Deus quer ter comunhão com os irmãos. Mas há pessoas que não conseguem demonstrar amor pelos irmãos, a começar dentro de casa. A Bíblia diz assim, que nós podemos nos tornar pior que os incrédulos se nós não amarmos os da família, da própria família. Então nessa noite, o Senhor nos chama para a festa. Um pecador que se arrepende à festa. É momento de arrependimento. Quem sabe nesta noite você compreendeu que precisa alinhar à vontade de Deus.